Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos vou apresentar para vocês um script, tá? Aliás, vai ser, na verdade, um pedaço de um projeto. Então nós vamos fazer assim, olha, eu vou mostrar como está aqui, né, como fala, no EAD de vocês, né, no Moodle. Então eu já coloquei lá, vocês conferem, por favor. Então, o que temos lá? A apresentação do diagrama entidade e relacionamento que eu trouxe para vocês. Aí nós vamos fazer a criação das tabelas. Vamos trabalhar um pouco com sequences. Aí nós vamos inserir esses dados, alguns dados nessas tabelas. E eu vou apresentar para vocês funções. Nós vamos trabalhar um pouquinho com funções, vou mostrar como que a gente trabalha com funções no Postgres, tá? E depois nós vamos falar um pouquinho também sobre os projetos. Nós vamos começar a divulgar aqui, a montar as equipes e pensar já em projetos. A ideia do projeto é a gente começar logo e à medida que eu for passando novas atividades para vocês, como por exemplo funções, vocês já consigam colocar as funções nos projetos de vocês. Sempre conversando comigo, sempre eu junto com vocês, tá? Uma outra coisa que eu queria... inclusive aquela aula que a gente fez sobre backup, né? Eu não corrigi ainda o backup de vocês, né? Vou fazer isso hoje. Mas vocês já vão incorporar esse novo conhecimento de backup que vocês pesquisaram no projeto de vocês também, tá bom? Mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso daqui. Vamos lá então à aula. Bem, esse daqui é o modelo entidade e relacionamento, o diagrama entidade e relacionamento. Qual que é a ideia aqui? É um sistema de um restaurante, tá? Nós temos o seguinte, então, vamos começar pelas tabelas mais na fronteira, né? Por exemplo, produtos. Quais são os produtos que esse restaurante vende? Tá? Então você tem aqui um cadastro de produtos. Notem que a gente tem código, tá? Vai ser um código com um varchar, é um código alfanumérico, mas quem controla isso aí mesmo, a chave primária, é um ID, tá ok? Essa é uma forma que geralmente algumas pessoas utilizam a chave primária, por exemplo, no próprio código do produto, porque o código não deve se repetir, tá? Mas tem algumas abordagens que você sempre esconde o ID, ele é gerado automaticamente e você controla o código através da aplicação. É uma outra abordagem, tá? Você tem as mesas, então as mesas que você vai controlar do estabelecimento, lá do restaurante. Você tem os funcionários, então você tem lá garçom, gerente, enfim, os funcionários do seu estabelecimento. E você tem vendas. O que é vendas? Então a venda você pode ter, por exemplo, venda de balcão. Então você não tem necessariamente um funcionário e uma mesa relacionada à venda. Ou se você tiver atendendo uma mesa, você pode então ter a mesa aqui. Então a mesa tem que estar cadastrada. Você informa a mesa, quem que é o funcionário, quem que é o garçom que está atendendo aquela mesa, né? E aquilo gera uma venda, tá? Essa venda ela é formada por vários itens. Então, itens da venda aqui, você tem, para uma venda, vários itens de vendas. Esses itens são formados pelo produto, né? Então, você tem um produto, está aqui o produto. A venda você já tem ela aqui como foreign key, né? E você tem daí o valor do produto, quantidade que ele consumiu, o valor total e a data de criação e assim por diante. O que nós vamos fazer depois também? À medida que essas vendas vão sendo efetivadas, vai gerando comissões, né, para o garçom. Então o garçom aqui, à medida que ele vende, fechou o pedido, pum, a gente vai fazer a atualização aqui das
comissões dos funcionários. Tá? Essa é a ideia do modelo. Tá legal. Então, como que a gente implementa isso? Vamos vir agora para o nosso PGadmin. Então, eu estou com o meu PGadmin aqui aberto, né? Você deve ter instalado ele na sua máquina ou está usando aquele da Amazon, tá? Tanto faz. Mas, enfim, eu estou usando aqui da minha máquina, então eu coloquei aqui, deixa eu entrar de novo para vocês verem, né? Então, PGadmin. Ele vai fazer a conexão, como está na minha máquina, né? É o localhost, o que é o 127.0.0.1. A porta dele é o 59041. E aqui eu tenho, então, os meus, o meu Postgre instalado. Tá. Nós poderíamos utilizar linhas de comando, tá? Mas o objetivo dessa disciplina, né, o módulo 2, banco de dados, é você fazer projeto, você utilizar o seu aprendizado. Então nós vamos utilizar sempre o PGadmin porque ele torna mais rápido essa manipulação com o banco de dados, tá? Mas é importantíssimo que você saiba os comandos, né? Óbvio, digite os comandos, tal. Procure, embora eu vou fazer aqui agora, né? Procure não ficar utilizando a ferramenta, e sim usá-la como para você digitar os comandos, tá bom? Já vou mostrar para vocês o que eu estou falando aqui para ficar mais claro. Vamos criar então um novo database. Então, botão direito, Create Database. Aqui vou colocar então, pode ser o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar restaurante, que eu já tinha colocado aqui, ó, restaurante. Se você quiser ver o comando SQL que vai resultar dessa criação aqui do database, basta clicar aqui, ó. Então você tem lá, né, o comando que você deveria digitar na linha de comando seria create database, o nome do database, no caso restaurante, aí with owner é quem que é o owner dele, que no caso é o nosso Postgres, né, é o usuário top aqui, padrão. Encoding é UTF-8, trabalhar com questões de acentuação. E quando connection limit igual a -1 é porque você não tem limite de conexões. Tá legal? Vai dar um save aqui. E vai gerar aqui, olha, já gerou aqui o nosso amigo restaurante aqui, tá bom? Tá legal. Então, esse restaurante, ele tá lá, é um banco criado. Vamos ver o esquema dele aqui, ó. As tabelas, ó, tables. Então você tem todos os objetos de banco de dados, né? Tabelas, sequências, as procedures, functions, as views, tudo mais. Bom, tabelas, ó, não tem nada aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos em Tools, Query Tools, Query Tool, né? Não é Tools, Query Tool. Então ele abriu aqui a minha interface para conversar com o banco de dados. Legal. Como eu já fiz, para a gente não perder tempo, eu tenho um script já pronto, que eu vou disponibilizar para vocês. Vamos discutir, antes da gente criar as tabelas, vamos discutir um pouquinho a criação dessas tabelas. Então, por exemplo, no script lá para a criação das mesas, né, da tabela mesas, eu tenho um ID, então é inteiro, not null, e ele é primary key. Beleza? Mesa código é um varchar de 20. Situação é um varchar de 1 e o default é A. Olha que legal. Então ele está usando já uma característica do banco, né? Se você criar uma mesa e não colocar nada nesse campo, ele assume já como A, com situação A. A situação A aí de mesa é o A de ativo e I de inativo, tá bom? Mesma coisa com o funcionário, tá? Então ele criou aqui a primary key.
aqui notem que ele criou vendas, né? Que eu falei, aquela tabela de vendas. O funcionário, ele é uma foreign key, né? Ele referencia lá funcionários, o ID, e mesa ID, ela referencia mesas ID. E notem que ela não é not null, ela pode ser nula, por conta daquilo que eu falei para vocês, né? Eu posso ter atendido uma mesa, mas sem a ajuda do garçom. Ou eu posso ter uma venda de balcão que não tem nem garçom nem mesa. Então, por isso que ela é nula, né? Pode ou não ser preenchida. Que mais? Acho que é só, né? Então, maravilha. Aqui nesse script, ele cria as tabelas e note aqui que na última linha ele tem um alter table, né, que você pode depois de criar. Aqui no caso, ele nas comissões, que é esse carinha aqui, ó, ele não tinha, nós estamos simulando aqui que ele não tinha colocado a data de pagamento, data do pagamento. Então, o que ele fez? Depois de criado, ele fez uma alteração, né, um alter table, e inseriu uma nova coluna. Então, esse é o comando, né? Alter table, a tabela, comissões, né? Add column, aí você coloca qual que é a coluna e o tipo dela, tá? E se for not null, daí você coloca not null, todas as restrições. Quando você não coloca nada, ela assume que é uma coluna null, do tipo de restrição null. Pode ou não receber valores. Legal. O que a gente vai exercitar agora aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Imagine aqui, vamos pegar comissões que está pertinho aqui, olha. Eu tenho aqui, e todos eles é assim, um ID. Eu trabalho só com um ID. A ideia do ID é você sempre ter um alto incremento, tá? Eu sei. O Postgres já tem um campo alto incremento, tá? Não precisaria. Mas esse daqui é para a gente exercitar, tá bom? Então, a ideia é que todas essas tabelas sejam auto-incrementadas, tá? À medida que vão sendo inseridas, né? Então, você insere a tabela, linhas na tabela, ela automaticamente gera o ID. Então, qual que é a estratégia para fazer isso daí? A gente cria, então, várias sequences. Então, o comando de criação de sequence é bem simples, né? Create sequence e o nome da sequence que você quer dar. É claro que você pode parametrizar isso. Não é o caso agora aqui, né? Então, o que é parametrizar? Não quero começar em 1, quero começar em 2. Quero que a cada atualização da sequence, ela vá de 2 em 2, por exemplo, não de 1 em 1, dá para fazer dado, vários parâmetros. Mas não é o caso agora. Então, aqui, nós criamos a sequence. Vamos pegar exclusivamente aqui da comissões, para ficar bem claro. Então, eu venho aqui, ó, create sequence comissões, ID sec, e aqui pode ser o nome que você quiser dar, tá? Aí, o que você faz? Vai lá na tabela, ó, de comissões, né, no caso que nós estamos vendo aqui, dá um alter table comissões, alter column. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos lá na coluna ID, nós vamos setar o default, né, como valor default, um next val. O que é o next val? Quando você usa o next val e passa aqui, como parâmetro, o nome da sequence, o que ele vai fazer? Ele vai invocar o próximo valor. Então você criou lá a sequence comissões ID sec. A hora que você criou, ela está com o valor zerado. Quando você vai inserir um registro, o que tem lá? Tem o default, tá aqui, ó, o default. Esse default, o que ele faz? É igual o que eu expliquei lá com o add ativo e inativo, né? Se você não informa nada na inserção, ele assume um valor default.
Nesse caso, qual que vai ser o valor default? O próximo número da sequence. Então, qual que é o próximo número da sequence? É 1. Aí, a primeira inserção ele coloca o ID 1. Inseriu de novo, 2. Inseriu de novo, 3. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, esse aqui é o papel de uma sequence, por exemplo. Então, aqui nós já matamos esse assunto aqui de sequence. Mas vamos lá implementar, né? Então, vamos com calma. O que eu vou fazer primeiro aqui? Vou ver aqui, vou selecionar todas as tabelas. Não, vamos fazer todas. Fez de uma, fez de todas, tá, gente? Então, não se preocupem aqui. Então, aqui, olha, vamos até aqui, para apresentar para vocês. Ctrl C, vou lá no meu Query Tool, estando com o usuário ativo restaurante, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Botão direito, colar. Beleza, ó, todo o meu script, deixa eu dar um F11 aqui, beleza. Todo o meu script está aqui, ó, né? Aquela parte de criação das tabelas. Eu posso rodar um a um. Como que eu rodo um a um? Eu seleciono aqui, venho e clico aqui no play, tá? Ou dou um F5. Como eu quero executar todo esse conjunto, eu não seleciono nada, né? Clico aqui, ó, não deixo nada selecionado. Se você deixar isso aqui selecionado, ó, ele vai tentar executar só essa parte aqui, vai dar erro, tá? Então, executa tudo aqui. Olha lá, ele deu a mensagem. Deixa eu tirar essa barra aqui. Ele deu a mensagem aqui. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Retornou com sucesso. A query retornada com sucesso. Isso significa que ele já criou, certo? Você vai em tables aqui, ó, e não tem nada. Por quê? Não deu tempo de dar o refresh. O que é o refresh? É você atualizar as informações do banco. Vem aqui, botão direito, em tabela, refresh. Olha lá, já mostrou aqui que ele criou as tabelas. Ok? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vamos agora copiar esse comandinho aqui para apresentar para vocês. Ó. Ctrl C. Então, se eu vier aqui, opa, no último comando aqui, olha lá, vamos colocar um select asterisco from comissões, ponto e vírgula. Estando na linha, pessoal, você pode clicar aqui já, ó. Não precisa selecionar tudo, ó, porque você está com o cursor parado aqui. Então, esquece que eu falei besteira, não é? Você não pode deixar o cursor só, você tem que selecionar a linha contrária. E dar um F5. Olha lá. Deu F5, não tem nada cadastrado, certo? E tem lá data de criação, data de atualização. O que a gente quer? A gente quer, deixa eu copiar aqui em cima, inserir uma coluna chamada data pagamento, do tipo timestamp. O que é o tipo timestamp? É um tipo que contém a data e a hora, tá? Data e hora. Então, se você precisa de dessa informação, né? Não só da data ou não só da hora, é o timestamp. Vamos executar aqui. Olha lá, executou certinho. Se eu der um select, eu apaguei, né? Select asterisco from comissões. Seleciona tudo, F5 ou clica aqui. Olha lá, então data pagamento já foi criada aqui. Beleza. Tá, o que falta agora a gente fazer? Falta trabalhar com as sequences, né? Então, se eu copiar aqui, vamos voltar,
Então aqui, Ctrl V, vamos lá. Entendendo o que está fazendo então, né, pessoal? Criando sequence. Create sequence, vamos criar aqui, esses aqui primeiro. Vou executar. Olha lá, criou. Vamos ver onde que ela está. Tá vendo aqui, ó? Sequences. Olha lá, todas criadas aqui. Tá ok? Maravilha. Quanto que ela está valendo? Olha que legal. Botão direito aqui. Você pode ir no Properties. Propriedades dela. Tá? Então tem aqui o nome dela. Olha lá. Tá vendo? Ó? O valor dela agora, quando eu pedir o Nextval, ele vai pegar o 1. Aí o incremento é de 1 em 1. Tá? O valor mínimo é 1, começa em 1. E o máximo é todo esse número aqui. Tá? Cache é quanto que ela vai armazenar em memória, para depois enviando para você, fica mais rápido, né? Não se preocupe com isso. E acho que é só. Tá? Então depois eu mostro aqui quando a gente executar, que ela vai mudando os valores. Tá bom? Legal, então eu coloquei aqui, já criei a sequence. Só isso já basta? Não, eu preciso agora fazer com que elas se tornem o default das colunas que são ID, das tabelas mesas, vendas, itens vendas, produtos, funcionários e comissões. Tá? Então eu vou fazer isso de uma vez só também, para a gente ganhar tempo. Tá? Fez aqui. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Então vamos aqui. Ah, olha que interessante, que legal também, né? Vou mostrar para vocês. Dá um refresh aqui de novo nas tabelas, tá? Então, comissões, botão direito. Olha aqui. Properties. Aqui, queria mostrar. Ó. Então, comissões, SQL. Não é. Deixa eu ver. Acho que esse aqui já mostra. O ID. Não é aqui. Botão direito. Não. Tabela comissões. Botão direito. Script. Isso. O que ela faz? Ela armazena aqui, ó, o comando completo de criação das tabelas. Então notem aqui, ó, que ele já colocou, tá vendo? Se eu fosse criar, ó, ID integer, not null, default nextval comissões ID sec e ele executa. Então, notem que ele já atrelou, né, a sequence ao ID da tabela comissões. Muito bem. Então, aprendemos aqui também trabalhar com sequences, né? Próximo item que nós vamos ver, o que vai ser? Ah, sim. Agora nós vamos ter que popular essas tabelas, né? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou dar uma fechada aqui. Não salvo. Vamos voltar aqui no nosso Query Tool, tá? E aqui eu vou começar a inserir os meus dados, ó. Tá vendo? Inserindo registros. Vem aqui, vamos copiar esse povo aqui, ó. Esse aqui eu gostaria de fazer com vocês, quer ver, ó? Então, o que a gente faz? Isso aí é importante, pessoal. Ó. Você vai montar um script para popular as tabelas. A gente chama assim, né? Popular as tabelas. Primeiro, a gente começa pelos arredores do modelo entidade e relacionamento. Então, a gente vai popular produtos, mesas, funcionários. Por que isso? Porque se eu for, por exemplo, começar com vendas, eu tenho chaves estrangeiras nela,
né, que apontam para mesas e funcionários. Então, o que vai acontecer? Não existe ainda mesa cadastrada e nem funcionário, porque ela é a primeira tabela que eu estou importando, que eu estou populando. Aí eu não consigo. Então, o que eu faço? Eu começo pelas beiradas, né? Venho aqui, hora que eu faço mesas e funcionários, eu já posso inserir venda, tá? A hora que eu ponho produtos e vendas, eu já posso fazer itens venda, tá? Ficou claro? Então, essa é a dica. Vamos voltar lá então e vamos inserir primeiro, olha, funcionários. Então vamos pegar aqui, ó, vamos ver quantos registros funcionários aqui. 2 funcionários. Um é gerente, o outro é garçom. Então a gente vai lá, Ctrl V, aí você faz o seguinte, ó, vou selecionar esse funcionário, olha, ele gerou, tá? Vou fazer esse outro funcionário aqui, gerou também. Se eu quiser agora ver esses funcionários aí, eu posso dar o select na tabela ou mostrar para vocês aqui com a ferramenta, né? Você pode vir aqui então em tables, né? Funcionários, botão direito em funcionários, ó, view data, todas as linhas, as primeiras 100, as últimas 100, você pode filtrar. Tudo isso aqui, o que ele faz na verdade? Ele faz o select para você, tá? Então aqui nós cadastramos 2 funcionários, beleza? Vamos voltar aqui, vamos continuar a cadastrar. Então agora nós vamos vir aqui, cadastrar os produtos. Tá vendo, ó? Produtos. Opa, tem mais um aqui, ó. Ctrl C. Isso. Ctrl V. Vamos lá então cadastrar os produtos. Seleciono tudo aqui e dou um executar. Já executou. Não vou ficar verificando sempre, mas eu já mostrei para vocês como que faz, né? Você pode dar o select aqui, né? Select asterisco from. Esse é o produtos, ponto e vírgula. Vamos selecionar aqui tudo. Olha lá, cadastrou os produtos. E depois vamos fazer o restante. Aqui já vou inserir o restante, tá, gente? Já passei de um em um aí, agora vamos fazer até o final. Ctrl C. Por que eu gosto de cadastrar um a um? Porque, opa, deixa eu vir aqui. O último que eu fiz foi produtos, certo? Então agora, mesas, tá vendo? Eu gosto de fazer um a um, porque se tiver alguma coisa errada, ele já pita na hora, né? Já dá um erro, você vai e corrige. Esse aqui eu já rodei, já preparei para vocês, já rodei. Então eu sei que não vai dar problema. Mas quando você tem isso, eu aconselho você fazer um a um. Ou mesmo digitar, para você ir praticando, óbvio, né? Inserimos todos. Muito bem. Próximo passo da nossa aula de hoje é função, tá? Então, qual que é a vantagem agora que começa a aparecer aqui pra gente? O Postgres, né, o banco, qualquer banco de dados, né, banco de dados mesmo, sistema gerenciador de banco de dados, possui uma linguagem interna. Para que serve isso? Para que você programe o seu banco de dados. E é programa mesmo, você tem todos os recursos de linguagens, if, else, for, toda a gama. É claro que cada um tem a sua particularidade.
Eles não têm, por exemplo, como é um select ANSI, que ele funciona em todos os bancos de dados, né? Então é mais difícil isso aí. Você tem, ele é mais próximo de linguagem mesmo, de if, else, só isso que é parecido, o resto é totalmente diferente. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Quem já trabalhou com Oracle, eu já trabalhei, é muito próximo do Oracle, né? O PostgreSQL é muito próximo, muito parecido. Então você fica em casa, muda alguma coisinha ou outra, mas você trabalha normalmente. Então a ideia de hoje é eu passar esse recurso para você. Essa programação fica armazenada no próprio banco de dados, né? Então ele é muito mais rápido, ele é um objeto interno do banco. E eu vou passar hoje uma função simples. E a gente para por aqui. Próxima aula eu vou elaborar uma função um pouquinho mais complexa para vocês também ir trabalhando. E dar o tempo de vocês nessa semana ir praticando com esse material aqui. Tá bom? Então, vamos sem mais delongas aqui, né? Ao invés de executar aqui, eu preparei aqui na apresentação, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo dela. Então vamos lá. Essa é uma função que ela vai fazer o seguinte, como o próprio nome diz, né? Retorna nome funcionário. Ela recebe um ID de um funcionário e retorna o nome desse funcionário. Mas não só o nome. Ela vai retornar o nome e se ele estiver ativo, né? Se a situação dele for A, ele vai concatenar. Então ele vai mandar o nome e mais, se for A, ele põe ativo. Se não for, ele põe inativo. Tá? É bem simples. Mas como que funciona isso? Então você vai digitar lá sempre, eu vou passar a estrutura da função para vocês. Então sempre você vai ter create or replace function e o nome dela. Então aqui nós temos create or replace function, o nome é retorna nome funcionário e ela recebe parâmetros. O que ela está recebendo aqui? O ID func, né? do funcionário, aliás, ID do funcionário. Que ele deu o nome aqui de func ID e é do tipo int. O que acontece aqui? O tipo tem que ser o mesmo que você vai pesquisar depois lá, tá? Você não pode pegar e receber um campo, óbvio isso, né? Mas eu vou falar. Receber um campo int e procurar alguma coisa que seja lá varchar, por exemplo. Não pode. Tem que tomar cuidado com isso. E ele tem o return. Qual que é o return dessa função aqui? Ela vai retornar um texto. Aí você coloca a palavra reservada as. Aqui está montado o cabeçalho. Eu vou passar item a item para vocês. O próximo é o delimitador da função. Então, o que nós temos aqui no delimitador da função? 2 cifrões. Tá ok? Cifrão, cifrão. Alguns códigos você vai colocar, por exemplo, vai ver que tem o cifrão, alguma palavra e outro cifrão. Tá? Isso é para identificar, você pode ou não, é opcional. A maioria não coloca, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, cifrão, nome func, cifrão func, cifrão body, de corpo, né? Body. Enfim, você pode ou não colocar. E daí tem lá, ó. Ele começa e termina. Então aqui está dizendo para o meu compilador que o corpo, que a minha função, ela é feita disso aqui, ó, do cifrão, 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 tá? Para ele identificar que isso aqui é a minha função, tá? Delimitador da função, está escrito aqui. Próximo item, declaração de variáveis. Então, logo após o cifrão, você coloca lá, se tiver, né, declare, aí o nome da variável, texto, né, no caso é o text, né, é o tipo dela, nome e tipo. E ponto e vírgula sempre para delimitar que acabou aquele comando, aquela instrução, tá? Então não esqueça do ponto e vírgula.
Então você fez a declaração da variável. Feita a declaração, o declare, você sempre vai fazer o begin end, é o escopo da sua função. Nesse begin end, você vai colocar todo o corpo da sua função. Aqui entra toda a lógica que você vai utilizar e tudo mais. O que ele fez aqui no caso? Ele fez um select, funcionário nome, funcionário situação, into. O que ele faz o into? Ele pega o retorno do seu select e armazena onde? Na variável que você declarou lá em cima, ó lá, nome e situação. Então ele coloca aqui nome e situação, tá? From funcionário, where ID igual ao ID, ao func ID. O que é o func ID? É o parâmetro que você passou para a função aqui, ó. Passou aqui, ele executa só para aquele funcionário. Aí ele executa, ponto e vírgula, ó, encerrou o comando. Aí ele pergunta, né? If. Então ele tem a instrução if normal da programação. O que eu estou perguntando? If situação igual a then, então o then tem que ter. Ele retorna, né? Returne o nome. O que é esse nome? É a variável que ele trouxe aqui. E ele concatena, como ele é A aqui, né? Com usuário ativo. A situação é essa situação aqui, né? Que ele trouxe da variável. E ele põe usuário ativo. Se não, ele coloca lá o return nome concatena, né, que é esse símbolo pipe, e usuário inativo. Acabou? Ainda não. No final, para fechar, você coloca language e PL, PG, SQL. Por que isso? Porque o Postgres aceita outras linguagens. Você pode fazer, por exemplo, em linguagem C, linguagem Java, várias outras linguagens, tá? Não é o objetivo nosso agora. O nosso é trabalhar com a linguagem do Postgres. Qual que é a linguagem do Oracle? O Oracle é o PL SQL. E do Postgres é o PL PG de Postgres SQL, tá? Então vejam como é próximo isso, né? Muito bem. Feito isso, vamos fazer então lá na prática. Vamos voltar lá no nosso amigo aqui, ó. Então aquela função que eu coloquei lá para vocês é essa daqui, tá? Sem tirar nem pôr, ó. Ctrl C. E eu venho aqui e vou criá-la aqui. No meu Query Tool, né? À medida que eu vou fazendo isso aqui, ele vai executando sempre. O que é esse Query Tool, gente? Ele é só uma interface, como se tivesse um bloco de notas. Aqui, por exemplo, ó, vou apagar tudo aqui, ó. Vou mostrar para vocês que não tem nada a ver isso aqui, olha. Tá vendo? Vou deletar, ó. Ficou somente a nossa função. Então, o procedimento é o mesmo, ó. Eu estou criando aqui a função, como eu mostrei lá no slide, né? Aí eu seleciono toda ela. Notem que ao final aqui ela tem um ponto e vírgula, ó, tá vendo? Então, vamos executar, ó. Cliquei aqui. Executou. Muito bem. Vamos ver se ele criou. Ó, functions. Olha lá, retorna nome funcionário. Maravilha. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero executar, né? Então vamos dar aqui um select, por exemplo, asterisco from funcionários, né? Funcionários é o nome da tabela. Funcionários, ponto e vírgula. Então aqui vamos executar. Olha lá. Então temos o funcionário, tá vendo? Ó, o ID 1 e ID 2. Beleza. Então eu venho aqui, ó. Como que eu chamo a função, né? Simples, ó. Select e o nome da função. Para a gente não errar, é bom copiar aqui, né? Ó. Ctrl C, Ctrl V. E o que eu tenho que passar de parâmetro? O ID.
Então vou passar aqui o ID 1. Passar o ID 2. Ponto e vírgula, vamos selecionar aqui e executar. Ó. Olha lá, já trouxe o nome e usuário ativo, já concatenou para nós. Que mais que ele faz? Se eu colocar aqui 3, tem 3? Não tem 3. Tá vendo? Trouxe null. Agora, se eu quiser tratar isso também, eu já fiz isso para ganhar tempo. Vamos ver aqui, ó. Mais abaixo aqui tem aqui, ó. Então eu vou copiar essa função e vou colar aqui de novo, olha. Uma outra função. Na verdade não é outra, é a mesma, né? Você pode ver aqui que ela mudou o código dela, mas o nome é mesmo. Então, por que é bom eu utilizar, que eu falei para vocês aqui, ó, create ou replace? Por quê? O create, se ele não existir, ele cria. Se já existir, ele dá o replace. Tá? Então, essa é a vantagem de utilizar sempre esse comando aqui. Vou selecionar aqui e clicar aqui no execute. Vamos lá. Ele criou. O que eu mudei aqui? Qual que é a alteração que eu fiz? Seguinte, ó. Se a situação for A, then retorno o nome concatenado com o usuário ativo. Aí eu coloquei assim, ó, else if. Notem que não é um else if, é um else if, ó, sem o e. Tá vendo? Muita gente erra aqui. E ele tem que sempre ter o then, né? Então você consegue fazer aqui várias situações de if. E se nenhum for o caso, não for nenhum desses casos aqui, ele retorna um funcionário não encontrado. Então, vamos ver como que ficou isso aqui? Vou voltar aqui, ó. Então, aqui, ó. Funcionário. Vamos colocar o 1 aqui primeiro, ó. 1. Vamos executar. Vamos ver o que ele trouxe aqui. Vinícius Carvalho. Beleza. Aí eu vou selecionar agora o 3, que não existe, né? 3. Executar aqui. Muito bem. Ah lá, funcionário não encontrado. Então, eu acho que por hoje é só, pessoal. Né? Acho que já dá para vocês ficarem na semaninha trabalhando nesse sentido aqui. Aqui, então, eu vou deixar como tarefa para essa aula, para valer como presença, né? Como presença. Eu quero que vocês, então, refaçam isso que eu fiz, né? Executem o script lá que eu vou disponibilizar aqui no site, né? Vou deixar aqui para vocês baixarem, aqui, esse script aqui. E eu quero que vocês, com base na função que você aprendeu, faça outras funções, novas funções, tá? Ou uma só, ou várias, você escolhe. Para valer como presença, o que você faz? Você pega, gera um script da sua função, né? Igualzinho eu fiz aqui, .sql, e posta ela aqui, ó, nesse link aqui. Sendo assim, daí está valendo como a função aqui, como presença nessa aula do dia 28. Última coisa que eu queria falar é sobre os projetos. Então, eu gostaria que vocês fizessem duplas, tá? De projetos. Essa dupla, o projeto é livre, tá? Você pode escolher um tema que você quiser e começar já a desenvolver. Eu vou passar, à medida das aulas aqui, qual vai ser a estrutura desse projeto. Então, o que eu vou pedir, né? Mas por hora, você já pode ir trabalhando nisso. É o modelo entidade de relacionamento, pensar antes de fazer, né? Então vai fazer o diagrama entidade de relacionamento. E para a aula que vem,
para a aula que vem, o que eu quero? Eu quero um tema. Tema. Como que a gente vai fazer isso? Nós temos aqui no nosso grupo o WhatsApp do nosso grupo. Então eu gostaria que todo mundo entrasse aqui no WhatsApp do grupo, ó. Tá vendo, ó? WhatsApp da disciplina. Entra lá no WhatsApp da disciplina e coloca lá a dupla que vai fazer e o tema. Dupla e tema, dupla e tema. Vai postando lá. E eu vou atualizando aqui o Moodle. Sendo que na próxima semana eu gostaria que todo mundo já enviasse para mim, para eu colocar no Moodle as duplas e o tema. E a gente vai conversando aí sobre esse projeto, tá? E a ideia é bem essa, a gente vai montando, então o que vocês vão fazer primeiro? O DER. Depois, vamos criar as tabelas no banco, como nós fizemos agora, inserir dados. Vocês podem fazer as funções, né? Criar funções. Vocês já podem trabalhar com backup, já fizeram uma atividade de backup. E assim, à medida que as aulas forem acontecendo, eu vou informando o que vocês vão fazer no projeto de vocês na prática. Tá bom? Então, pessoal, até a próxima semana. Um abraço a todos aí.